Vamos dar sequência, então? Vamos girar a informação. Então, antes, a nossa vinhetinha mais famosa do nosso início de tarde. Vem de lá, solta aí. Entrevista. É isso mesmo, já nos estúdios, a nossa amiga Fanny Adams, design de carreira. Ela que vem trazendo aí informações importantes, né? Tirando as suas dúvidas sobre esse detalhe importante. Você precisa ter esse conhecimento, buscar se aperfeiçoar. E claro, vamos bater um papo muito bacana e você vai poder participar, vai poder interagir conosco através do nosso portal de comunicação, que é o 99993-9605, ou encaminhe a sua pergunta a Fanny através do nosso YouTube. Participe, interaja conosco. Fanny, muito boa tarde, é uma satisfação recebê-la aqui no nosso Jornal da Xodó, viu? Boa tarde, a satisfação é toda minha. Isso mesmo. Vamos falar um pouco do design de carreira, é isso? Atualize aí os nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde a todos, Bareta, a Valquíria e o Eduardo, a todos os espectadores do Jornal do Xodó. Eu me sinto muito tranquila aqui, né, nesse ambiente de rádio, enfim, porque eu sou, não sei se você conhece, a cidade de Brejo Grande, eu vou falar. Olha, cidade linda e turística também. Pois é, menino. Então, o que acontece? O design de carreira, ele tem uma trajetória que acaba permeando muito a minha trajetória profissional. Então, eu sou originária de Brejo Grande, saí aos 16 anos para trabalhar, para atuar na minha vida profissional. Certo. E isso acabou me levando por vários caminhos complicados na carreira, né? Olha só. As dificuldades, né? Exatamente, que todo mundo acaba passando, mas acaba que o recorte social que a gente tem na nossa sociedade acaba trazendo uma situação mais complicada para aquelas pessoas que têm menos oportunidades. Certo. Então, quando a gente fala sobre design de carreira, nasceu ali já no pico da pandemia, onde a grande maioria das pessoas acabou passando por uma série de complicações no trabalho, de desemprego, enfim, né? Muitas empresas fechando e muita gente precisando se reinventar na carreira. Qual o caminho a seguir, né? São vários caminhos. São vários, né? É isso que a gente precisa pensar, né? Sair um pouquinho ali da caixa e pensar de forma estratégica quais os caminhos que eu poderia seguir na minha carreira, trazendo um alinhamento entre aquilo que eu sou, né, na minha vida pessoal e aquilo que eu me proponho a fazer como profissão. Então isso é muito importante, né? Esse encaminhamento, esse aprendizado, principalmente passado, né, pelas pessoas que, né, nesse caso a Fanny, teve essa vivência e vai poder esclarecer tudo isso. Para você que está acompanhando o nosso Jornal da Xodó, participe, tire as suas dúvidas, né? Aproveite a participação da amiga Fanny Adams, design de carreira aqui, para você que está aí buscando um caminho, né? E busca essa orientação que é muito importante. É isso, Eduardo? É por aí mesmo. Cumprimentar, viu, Fanny? Seja bem-vinda. É uma questão vocacional ou situacional. A gente tem percebido certa uma tendência. Não ficou muito bem construída essa questão vocacional. Porque as pessoas também estão confundindo com a situacional, a situação que eu estou vivendo. Eu preciso fazer algo porque eu estou passando por isso. Quando é que a gente separa a vocação da situação? Então, Eduardo, veja, se a gente for olhar o desenvolvimento humano, né, em termos de científico, nós temos várias fases em que nós vivenciamos e vamos nos transformando. Então, nós temos fases, existem alguns estudos que falam que nós renovamos a nossa vida a cada 7 anos, vivemos uma fase específica. Então, ali no nosso momento de formação, até os seus 17 anos, mais ou menos, nós acabamos recebendo uma série de influências que vai fazendo com que a gente escolha uma determinada profissão ou não. Desperte, né? Exatamente. E não necessariamente as profissões que a gente acaba escolhendo para seguir uma carreira, elas estão ligadas às nossas aptidões naturais, né? Nós acabamos escolhendo... tem uma pesquisa que fala que 30% apenas das pessoas que tinham um sonho, por exemplo, de ser jornalista ou de ser médico, realmente acabam seguindo esse caminho. Né, por conta de ter escolhido isso muito mais como influência da sociedade, dos pais e tudo mais. Então, nem sempre é uma questão de vocação. É muito difícil você conseguir observar a vocação de uma criança e inerentemente já determinar o que ela vai ser quando crescer, né? Então, a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, através da experimentação, através da observação. E quando a gente chega na idade adulta, que é aquela hora, né, de escolher o que eu vou fazer para o resto da minha vida, geralmente a gente está permeado por questões de mercado.
Então, existem aquelas top profissões que existem, né? Que sempre tem ali na hora do vestibular. E você sempre baseia a sua decisão nisso, em quanto que eu vou ganhar, se o mercado vai me absorver. Dificilmente a gente olha para dentro da gente e pergunta o que de fato eu sou bom ou boa, né? O que de fato me faz diferencial, o que eu gostaria de fato de fazer de uma forma profissional. Então, não sei se eu respondi essa pergunta. Esse dom, é que às vezes as pessoas demoram a se descobrir, é isso, o dom. Porque todos nós carregamos algum tipo de qualidade, né? De alguma especificidade. Às vezes você atua numa determinada área de trabalho, mas você tem no seu despertar uma outra qualidade. Demora a perceber isso? Como é que a gente consegue dar esse start aí? Tem gente que tem a oportunidade de estar em um ambiente que lhe favoreça ser espontâneo e autêntico. Certo. E acaba sendo estimulado a cada vez mais demonstrar esses dons, essas aptidões. Outras pessoas nem tanto. A gente tem educações e educações, né? Então, assim, a gente vai ter uma família que vai acabar tendo uma educação um pouco mais restrita, mais castradora. E aí acaba que uma criança que, por exemplo, tem um dom artístico, acaba não seguindo esse dom artístico porque a família acaba direcionando por um caminho muito mais de dinheiro mesmo. Mais dinheiro. Exatamente. Às vezes as pessoas, rapaz, você tem esse dom aí, né? Então pode demorar ou não. Aí o cara fica com medo, Despertamento, né? De despertar isso. E ainda né? existe a questão de você aceitar aquela aptidão que você tem e apostar nela. Eu costumo dizer que se você pegar, por exemplo, 2 corredores, 2 atletas, né? Certo. E aquele que tem uma aptidão natural, em que seu corpo ele acaba favorecendo que ele conquiste mais rápido, e aquele que não tem tanta aptidão, se os 2 treinarem igual, sempre aquele que tem mais aptidão vai acabar chegando mais rápido. Agora, eu fiquei sempre com a dúvida. Eu tive acesso a um relatório que a gente não chega a 20 anos. Grande parte das profissões hoje, praticamente elas deixarão de existir e se tornaram obsoletas. Então, como é que a gente consegue detectar o momento certo de migrar? Né? Porque, olha, a gente foi aprendido assim, é melhor um passo na mão do que 2 voando. Sim, só que um passo na mão dele morre, né? Então, se eu não despertar para algo, eu também estou limitando o meu espaço físico produtivo. Entendi. Olha, além disso que você falou, a gente tem um outro ponto que intercede isso, né? Por que então eu quero migrar? O que faz um profissional perceber que está na hora de mudar de carreira? Então, muitas vezes a gente tem pessoas que trabalham com algo que gosta, que tem uma determinada realização profissional, mas acaba não tendo uma realização financeira. E isso acaba impactando muito, se a gente parar para pensar o quanto do tempo que a gente determina na nossa vida trabalhando, né, acaba que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Se a gente está num trabalho que a gente não se realiza, e muitas vezes a gente tem pessoas também que se realizam financeiramente, mas acabam não mais se sentindo à vontade de fazer aquilo que fazem. Não são felizes. Não são felizes naquilo que fazem. Então a gente tem esses 2 perfis aí muito fortes e ainda tem aquele outro perfil que é aquela pessoa que, apesar de estar realizado, ela sente que não é aquilo que ela quer fazer pro resto da vida. Isso tudo acaba cruzando com outras questões, né? Que é isso que você falou, da nossa agilidade de mudança em que nós estamos vivenciando na sociedade, e com isso a mudança também em relação à tecnologia, ao avanço, né, da nossa sociedade faz com que a gente vá fazendo algumas atividades não existirem mais. Então, estar atento e se principalmente não é nem só de deixar de existir, mas é encontrar uma nova forma de existir. Existem algumas conversas, por exemplo, que falam que a profissão do advogado vai deixar de existir, a profissão do contador vai deixar de existir. E aí não é isso, eu acho que é trazer muito mais a pessoalidade, que é isso que a gente faz no Design de Carreira. É conseguir fazer com que você perceba o que você tem de diferencial para que você consiga, de forma autêntica, manifestar isso para o mercado. É isso aí, 13h35 aqui no Jornal da Xodó. Você tem que falar assim, a hora certa agora é com Fanny Dias. Vamos lá, então a hora certa com Fanny Adams. Mudou, é Adams. É isso aí, uma excelente... Dias. Isso, Adams Dias. excelente comunicadora também, parabéns, viu? Agora no intervalo a gente... É uma voz bonita, né? Isso, muito bacana, né? Prende a atenção, né? Faz com que a gente escute, né? E observe e preste atenção, isso é muito importante. Também não tenho o know-how desses 2 aqui, mas essa percepção é muito importante, principalmente na comunicação, no poder de se comunicar. Olha, 13h36, vamos girar a informação, vamos interagir com as nossas afiliadas lá em Tobias Barreto, o Glauber Leal, tem perguntas a fazer a Fanny Adams, né, a nossa de design aqui, essa experiência total, design de carreira, é isso? Glauber Leal já tá no ponto aí, preparado? Vamos lá, solta aí.
Glauber Leal, vamos lá. Tobias Barreto. Boa tarde, Barita Filho, Valquíria Mirou, Eduardo Carvalho. Saudar aí a nossa entrevistada, Fanny Adams, a design de carreira. Receba um abraço de todos aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta é a seguinte: como trabalhar carreira, valores individuais e projeto de vida simultaneamente? Desde já agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Glauber, obrigada pela pergunta. Olha, essa pergunta é uma pergunta chave, viu? Porque assim, quando a gente para pensar, será que é possível a gente separar o profissional do pessoal? Vocês acreditam nisso ainda? Sabe aquela pergunta assim, você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Você consegue fazer isso? Acho muito difícil, né? É difícil. A gente finge que consegue, né? Imagina, quanto tempo do nosso tempo a gente passa dentro do nosso trabalho. A gente leva o problema do trabalho para casa e a gente traz o problema de casa para o trabalho. Geralmente, quando a gente está muito feliz e satisfeito na vida profissional, a gente acaba trazendo isso para a nossa família, na nossa casa, todo mundo vibra junto, todo mundo fica feliz. Então, primeiro o tabu é de entender que não tem como separar. O ser humano ele é sistêmico, né? Então, a vida profissional e a vida pessoal, ela é a sua única vida. Então, a gente precisa entender isso, né, como ponto de partida. E aí, quando a gente fala sobre valores, é aquilo que nos norteia na vida. Os nossos valores, eles vão sendo ali formados desde a nossa infância, com os nossos pais, onde a gente cresceu, e vai norteando as nossas decisões. Quando a gente, mesmo que a gente não tenha consciência plena dos nossos valores, eles estão sempre ali norteando as nossas decisões. Então, por exemplo, se você tem uma grande oportunidade de crescimento fora do seu estado, e você é muito apegado, tem um valor familiar muito forte, dificilmente você vai se sentir feliz, mesmo que você ganhe rios de dinheiro, né? Se você tem, por exemplo, uma âncora de carreira que chama serviço e dedicação, que é aquela âncora de quando você precisa estar servindo a um propósito maior para se sentir realizado na carreira. Se você ganhar rios de dinheiro, você vai estar vazio, sem propósito. Então é muito importante, além de você conhecer os seus valores pessoais, aquilo que te norteia como pessoa, também entender quais são os seus valores profissionais. Por exemplo, eu tenho um valor muito forte de serviço e dedicação. Então, se eu não perceber que eu estou fazendo essa contribuição para a vida das pessoas e transformando a vida das pessoas para melhor, eu não consigo ganhar dinheiro, porque eu sou da área de vendas, viu, Bareta Filha? Então eu sou vendedora desde então pequena. Então, assim, como foi que aconteceu comigo? Eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira transição de carreira, né? Eu vim da área de engenharia de produção, fiz Universidade Federal, passei por todo esse período, e chegou um momento que, dentro desse recorte social que a gente tem, grande parte das pessoas vive uma realidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Né? Muita gente trabalha e estuda. E meu curso era o dia inteiro. Eu não estava conseguindo acompanhar. Estava começando a crescer na minha carreira e não conseguia acompanhar. E ter com quem contar nesse processo, seja uma profissional como eu, seja alguém como a Valquíria falou, que sempre teve o pai, a mãe, você também, que sempre teve o pai que inspirou você na sua carreira e tudo mais. Ter com quem contar é muito importante. Eu tive a oportunidade de ter com quem contar. Né? Então, por exemplo, além da minha família, eu tive um parceiro de vida, né, que foi meu namorado, que a gente fez desde o início, a gente fez vestibular junto, então ele sempre estava ali muito próximo, olhando para mim e dando sinal, você é boa nisso, olha, eu acho que esse caminho aqui para você. Então, a gente tem que seguir aquilo que a gente quer, e aí tá ligado aos nossos valores, mas ouvir quem a gente tem como importante no nosso caminho é muito importante para a tomada de decisão. Importante, né? Muito importante. Vamos girar mais a informação, vamos à cidade próxima ali, né? A região da Fanny ali, Propriar 102.9. O Robson Martins tem perguntas a fazer. É isso, Robson? Muito boa tarde. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Baretinha, Eduardo, Valquíria, Daniel e a nossa entrevistada, a nossa convidada, Fanny Adams. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço também à empresária Edilene, aqui da cidade de Propriar, que está acompanhando atentamente e manda um forte abraço à nossa entrevistada e a toda a nossa equipe da Rede Xodó de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho. E receba aqui um forte abraço. Fanny, duas questões aqui. O conceito de carreira definitivamente está mudando. Como? Por quê? E como crescer em uma determinada carreira? O que é necessário? O que precisa? Muito obrigado. É o Robson, né, gente? Isso. Propriar, um abraço, um beijo, pessoal de Propriar, pertinho ali de Brejo Grande. Uhum. Então, essa pergunta é interessante porque
assim como tudo vem mudando, né, na vida, na sociedade como um todo, a carreira também faz parte disso. Se a gente for parar para pensar na história da educação, principalmente no nosso país, a gente está falando de uma história recente. Grande parte das pessoas lá no comecinho não tinha acesso à educação. Né? A educação ela foi criada para atender uma demanda de empresa. Né? Então, as pessoas foram formadas para serem bons profissionais ou mão de obra qualificada para as empresas que começou a produzir. Né? Antigamente a gente não tinha produção. E a gente começou a produzir, né? Veio a Revolução Industrial, a necessidade de mão de obra. Então, a história da carreira, ela permeia a história da educação e do desenvolvimento do nosso país. Então, antigamente, qual era a principal visão de carreira? Você subir grandes degraus, né? Quanto mais alto o grau hierárquico, você está fazendo uma carreira de sucesso. Então, o primeiro tabu que a gente tem que quebrar é isso. O que é uma carreira de sucesso? E, dentro dessa perspectiva, a carreira ela veio transformando. Então, hoje, o que é o conceito mais moderno de carreira? Que é tudo que permeia a sua trajetória profissional. Então, hoje um Uber tem carreira, né? Uma faxineira tem carreira, né? Todo mundo pode ter uma carreira. E tudo que você vivencia, por exemplo, você vivenciou uma transição de carreira. Você veio da área de veterinária e hoje você é comunicador. Então, assim, dentro desse processo, tudo que você vivenciou mesmo antes faz parte da sua carreira, da sua trajetória profissional. E tudo isso soma. E aí a gente tem várias visões, a gente tem vários tipos de carreira. Carreira na gestão, carreira em Y, carreira protagonista, como a gente chama, que é você que vai fazer com que a sua carreira siga o caminho que você quer. Não está mais na mão das empresas a carreira, está na mão da pessoa. Só que a gente tem que ter assim, um cuidado muito importante para pensar que muitas vezes os profissionais eles se cobram muito e entram num caminho de frustração muito profundo, viu, Bareta Filho? Que é o seguinte... eu não sou bom o suficiente porque a minha empresa não me reconhece, o meu líder não me reconhece, né? E existe um caminho muito complicado aí, porque você está dentro de um ambiente e, como ser humano, você vai ser estimulado a crescer mais ou menos dependendo do espaço que te deem. E hoje em dia, o que acontece? A gente precisa cada vez mais assumir esse protagonismo, mas entendendo que existe um limite, né, que é dado pela organização para que você possa crescer ou não, só que você não é uma árvore e você pode mudar. E pode mudar, inclusive, para ter o seu próprio negócio, que é o caminho que tem acontecido muito hoje. Hoje, para você ter uma noção, a gente tem um grande número, 99% das empresas que são abertas hoje no nosso país são pequenas e médias empresas, né, a grande delas de mulheres, né, que não se sentem reconhecidas no mercado. Por quê? Porque nós temos um caminho histórico, né, em que a gente tem menos oportunidades, porque a gente já começou atrasada na corrida da educação e na corrida da carreira. Não sei se eu respondi a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta foi o que mesmo? Me recordem. O conceito de carreira, está mudando. Ele perguntou uma outra coisa, sobre como ter sucesso, foi isso que ele perguntou? Foi, exatamente. Como crescer. Sim, como crescer. Em uma determinada carreira. Joia. Então, a primeira coisa é você conseguir entender o que você tem para competir dentro dessa carreira. Quais são as suas habilidades inatas, né? O que você já tem, já começa jogando. Depois você tem que entender o que eu preciso adquirir de conhecimento e desenvolver de conhecimento. E além desse conhecimento a desenvolver, quais são as atitudes que eu preciso ter. Porque às vezes a gente peca muito fazendo milhares de cursos, tem gente que tem milhares de formações, mas não consegue sair do lugar por conta da falta da atitude de mudança, atitude de tomar decisões. Eu digo que tomar boas decisões, decisões boas e ruins, é a mesma dor. Então a gente tem que aprender a ser estratégico e nessa hora a ajuda de um profissional é extremamente importante. Tem gente que só toma decisão depois de uma demissão, né? A vida que empurra, né? A Exato. vida que empurra. É isso mesmo. Fanny, uma das dúvidas que eu sempre tive. Pela história nossa, o Brasil não nasceu para governar. Desde o início, nos governaram. Né? Chegou a Revolução Industrial que você referiu, só liberaram os negros por conta de salário. Escravo não tinha salário. Então nós fomos culturalmente educados no Brasil para não prosperar. Então isso tem sido um estigma que precisa ser rompido, porque desde os primórdios, a maior nação do mundo, nós temos tudo, mas essa dificuldade que a gente tem de se sentir capaz profissionalmente, era para você atuar ou nas empresas ou no serviço público. A gente não tinha, né, a missão de empreendedorismo desde a nascente, desde a sua gênese, né? Como é que você avalia esse processo? Porque ele é histórico, né? Já estamos mais avançados? Eu diria que nós estamos numa corrida de trazer e dar mais oportunidades para que as pessoas tenham chance de escolha,
né? Hoje a gente nós temos políticas públicas que acabam favorecendo um pouco mais. Então, na época, por exemplo, que eu prestei vestibular na universidade, não tinha acesso a cotas. Eu estudei a minha vida inteira em colégio público, né? Então, eu fiz meu vestibular na Federal e ainda não tinha cotas, né? Depois que eu fiz a minha primeira transição de carreira, que eu fui para a área de administração e segui a minha carreira na área comercial, hoje eu estou gerente regional de uma das maiores instituições de ensino do país, que é a FGV, né? E ao atuar junto a essa instituição e ver os dilemas profissionais dessas pessoas, eu comecei a entender que, nossa, esse recorte é muito maior. Então, apesar de a gente ter avançado algumas questões em relação a políticas públicas que favorecem os jovens, né, que estão em processo de crescimento, que acabam hoje tendo mais oportunidade de escolha e, com isso, acabam imprensando as empresas a tomar a decisão diferente, porque, por exemplo, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é a pesquisa da Carreira dos Sonhos, se você quiser depois ver. Ela já acontece há mais de 20 anos. E ela pergunta para pessoas de vários níveis diferentes de atuação profissional o que é importante para ela se sentir realizado na carreira. E aí, essa pesquisa demonstra que os jovens, tanto os jovens quanto a alta liderança, disseram que, para elas, o mais importante para ela se sentir crescendo na carreira e tendo sucesso na carreira, é ela sentir que ela está se desenvolvendo e crescendo, tendo oportunidade de crescimento. Os jovens também, eles querem se sentir parte. Eles querem se sentir integrados dentro de uma organização que eles saibam que eles também estão contribuindo, sabe? Então, essa cultura tem mudado muito. As empresas, que têm sido forçadas a mudar também, e mudado as instituições que têm acabando, né, indo nesse efeito rebote aí. E um outro critério que tem sido colocado como fonte, né, de inspiração para você conseguir ter uma boa carreira é a saúde, é o bem-estar. Então, as pessoas, elas estão prezando muito pelo bem-estar. No último final do ano, a gente passou por um processo que a gente chama de grande resignação, que veio dos Estados Unidos para cá, no pós-pandemia, que muita gente pediu demissão voluntária. Muita gente pedindo demissão voluntária. Mas por quê? Porque eu não me sinto mais feliz trabalhando aqui, mesmo ganhando bem. Gente deixando de ser CEO para ser artesão. E tá tudo bem. Por quê? Porque para diminuir o nível de estresse, nível de cobrança. Então, decisão difícil, né? É uma decisão difícil, mas voltando para a tua pergunta, isso vem avançando, né? Porque a nossa sociedade, ela, graças a Deus, tem passado por um processo de mudança cultural e isso tem favorecido a melhores oportunidades de escolhas que ainda precisa ser mais ampliada, né? Olha, vamos à capital do sertão, vamos com o Aparecido Santana. Também tem perguntas a fazer a Fanny Adams e é sempre muito bom debater esses temas importantes, né, que entusiasmam os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Aparecido, muito boa tarde, meu amigo. Excelente tarde, é um tema extremamente oportuno. Quero até parabenizar a Xodó por essa iniciativa de discutir carreiras, né, e a Fanny aí mostrando o domínio, né, a respeito desse assunto. A minha pergunta é a seguinte, Fanny, tem até uma semelhança com a pergunta do colega Robson. Muitas pessoas, por exemplo, têm uma qualificação profissional, uma graduação, um curso técnico, tem um currículo bem denso às vezes, mas não consegue fazer essa transição do que ela tem no currículo para ingressar no mercado de trabalho, né? O que falta, por exemplo, para essa pessoa que se qualifica bastante, mas não consegue ter, às vezes, nem a primeira oportunidade de trabalho? O que acontece nessas situações? É Glauber, né, gente? Isso. Oi, Glauber. Obrigada pela sua pergunta. Um beijo pessoal aí de Tobias Barreto. Nossa Senhora da Glória. Oh, Nossa Senhora da Glória? Isso. Troquei. Nossa Senhora da Glória. É o Aparecido Santana. Né? Ah, joia. Então é o seguinte, a pergunta dele foi voltada para um tema que se chama saber vender. Né? É uma competência. Antigamente, vocês já ouviram falar sobre isso, só era vendedor que ainda não deu certo na vida. Já ouviu falar? Quando a pessoa não deu certo na vida, é ser vendedor. É verdade, viu? Né? Então é porque é uma profissão que tem no comércio, então a gente tem mais facilidade. O índice de rotatividade desse setor é absurdo. Só que o que acontece? Muitas vezes você pode ter o melhor produto e em termos de competência e habilidade profissional, você também tem que saber se vender. Você tem que saber se vender, entender o que te faz como um recurso valioso, um recurso humano valioso, né, para o mercado. E você precisa também ter as boas relações. Então, saber estabelecer bons contatos e bons networks. Você se vender primeiro para conseguir vender o que você quer vender. Seria isso? Isso, quem não sabe você saber. Primeira coisa, você precisa ter de forma clara, de forma bem íntegra, quem é você como profissional. O que te constitui como profissional em qualidades e oportunidades de melhoria.
O que eu tenho aqui? Eu tenho esse currículo, eu tenho essa experiência. Então, saber falar por exemplo, saber fazer uma boa entrevista de emprego, falar, por exemplo, sobre as transformações e as coisas que você já fez de positivo dentro de uma organização é extremamente importante para que você... É uma forma de se vender. Olha, eu já trabalhei aqui, eu nunca trabalhei nessa área, mas eu já trabalhei nessa outra área e aqui eu atuei assim, minhas habilidades foram essas, isso aqui eu consegui fazer de diferente, né? Eu consegui vencer esse desafio dessa maneira aqui, então é uma forma de você se vender. E uma coisa que precede isso é a elaboração do currículo, né? Então, vocês já fizeram alguma vez processo seletivo? Não. Já pegaram um currículo de alguém assim na rua, não sei? Não, já nos meus negócios, sim. A gente pegava os currículos. E aí chega aquele negócio torto. Então, infelizmente, as pessoas não sabem. Acaba ficando, você já tem uma barreira de entrada dali. Então, você já não sabe nem apresentar a sua trajetória de profissional num papel. Quanto mais apresentar isso verbalmente. Já é uma carta de apresentação, é isso? Já é uma forma de ser? É uma forma de um currículo mais comercial que a gente trabalha no design de carreira. Certo. Então, é trazer uma visão mais comercial para você aprender a se posicionar e, em contrapartida, saber se vender. Então, ele falou sobre como você transitar, né? Por exemplo, sair de uma profissão para outra. Existem vários métodos de transição. Um dos métodos que a gente tem é o método de pivotagem, que é um método de você ir experimentando, né? Você vai mudar de área, mas você não muda completamente de vez. Você escolhe uma área que você quer experimentar e você vai fazendo projetos pilotos para experimentar. Transição. Então, se você hoje é comunicador, você quer virar ator, certo? Então, como é que eu faço, então, para ver se isso dá certo para minha vida, se é isso que eu quero? Eu não largo a profissão que eu tô. De uma forma segura, eu vou ali e vou experimentando e fazendo um caminho paralelo para que eu possa sentir segurança que é isso que eu quero para minha vida. Estabelecendo os contatos, né, me fazendo experimentos, me desenvolvendo, fazendo um plano de desenvolvimento. Né? Essa é a forma mais tranquila. A Valquíria saiu, mas ela falou assim... Esse é o Vaguinho Nascimento. Eu sou Vaguinho. Vaguinho, ó. Boa tarde. Joia, boa tarde. O que acontece? Às vezes a vida te empurra. Você recebe uma demissão. Isso. Né? Você, enfim, acontece alguma coisa, como aconteceu com você, por exemplo, que é uma oportunidade que surge para que você possa, de fato, encarar uma mudança. Fane, pelo que eu entendi, Baritinho. Parecido. Um abraço, viu, meu irmão? Jogando tudo lá, Aparecido ali, ó. Coloca o Aparecido aí. Dá um tchauzinho. Inteligente, né? Sempre inteligente também, viu? Obrigada. Preparado. Lá em Nossa Senhora da Glória, capital do sertão. Muito obrigado, viu, Aparecido? É porque a gente tem percebido que essa foi a grande dificuldade do nosso processo educacional, né? Bom, quando veio o empreendedorismo, essa tendência da gente se achar, a grande dificuldade foi a gente se sentir como nós somos a primeira figura da venda. Ou seja, tentaram nos fazer alguma coisa sem a gente ser primeiro, né? Se essa confiança não está dentro de nós, a gente não vai conseguir fazer bem feito nada, né? Então nos chamam para fazer alguma coisa, quando na verdade o primeiro exame deveria ser nós. Por que contratar a mim? Por que contratar a você? O que é que eu tenho que o outro não tem? Né? Qual é o Seria seu mais ou menos o meu diferencial? Tem uma coisa que eu gosto, que essa frase não é minha, ela é da esposa de Obama. Ela fala assim que a sua história é o seu poder. Por muito tempo, a gente é ensinado que o bom e o legal é pop ser igual ao outro. É comprar a ideia de sucesso do outro, né? É como o outro se veste, como o outro como o outro faz. E muitas vezes a gente deixa de olhar para o que nos torna diferencial, né? Que é a nossa essência, que é a nossa história, que é de onde a gente veio, de onde a gente foi criado, educado. Então, o Bareta Filho, por exemplo, tem uma trajetória que ele resgata um pouco da trajetória do pai dele, mas ele precisa criar o próprio caminho. Mas abrir mão desse enredo que ele tem, que faz com que ele se encontre como um profissional e demonstre a diferencial dele, acaba sendo um erro que muitos profissionais cometem. Eu já cometi esse erro. Então, eu comecei a me apresentar, eu sou de Brejo Grande e tal, porque isso é que me forma diferente de todo mundo. É de onde eu vim, por onde eu passei, o que eu vivenciei. Então, esse resgate de identidade... Resgatar a sua história. A sua história, a sua identidade, de onde você veio, né? E parar... E tem uma coisa que é importante. Tem um momento da vida que a gente passa as crises, a gente estava conversando sobre isso, né? Tem várias idades que são cruciais. Então, dos 28 aos 35 anos, dos 35 aos 42, tem algumas crises que são marcadas ali na nossa trajetória. Quando a gente passa por essas crises, a gente começa a se questionar. A vida começa, a gente mesmo começa a questionar o que é que eu quero para minha vida, qual é o legado que eu quero deixar, o que eu sei fazer mesmo. Tem gente que tem excesso de habilidades, tem gente que tem falta.
né? Então, como é que eu tenho que escolher? E aí a gente vai mesmo para o processo de escolha, que vai fazendo com que, a partir disso, desse autoconhecimento e desse resgate de identidade, você consiga se firmar como de forma autêntica. E aí você consegue expressar isso e sustentar isso, que é o mais difícil. Porque às vezes a oportunidade até chega na sua mão. Mas e aí se você não estiver preparado? Você falou em oportunidade, Fanny. Isso é uma pergunta de um ouvinte nosso. Já, Como olha. deixar a zona de conforto e aproveitar essas oportunidades? Olha, a primeira coisa é entender que todo mundo tem medo. Né? Se a gente perder o frio na barriga na vida, a gente Perde tá morto. tudo, né? O medo é inerente, né? Verdade. Vira aquela coisa normal. Então você tem que ter um desafio. Você tem 30 anos de mercado. Alguma coisa você sempre está buscando para inovar. O medo faz parte. Todos os dias nós estamos aqui, todo dia a gente tem um friozinho na barriga, né? Tem um friozinho na Preocupação barriga. de falar algo que não venha, né? É isso. E aí, esse medo, entender. O medo existe. Todo mundo passa por isso. E o que é que eu vou fazer com isso? Né? Se eu não enfrentar e de uma forma consciente, porque a gente precisa ter também uma autoavaliação do nosso estado emocional. A gente tem percebido que ao longo do tempo o adoecimento dos profissionais ele tem crescido a nível exorbitante, né, no nosso país, segundo a Organização Mundial de Saúde. Essa taxa está em mais de 10%. Então, assim, está crescendo muito o nível de adoecimento dentro do trabalho. E aí são pessoas com depressão, com processos de adoecimento sérios e graves, né? Que faz com que você precise autoavaliar e saber se você está apto a tomar determinadas decisões que são arriscadas. Né? Então, medir o risco também é importante. Porém, mais importante ainda do que medir o risco é entender que o medo faz parte do processo de mudança e que a gente precisa mudar apesar do medo. Encarar. Eu achei, viu, Baritina, nós estamos terminando já, né? Já estamos terminando, porque o papo é bacana, viu? É inspirador, né? Você que acaba foi, entusiasmando. foi de Teodoro Roosevelt. Isso marcou minha vida, o que disse Teodoro Roosevelt. Ele disse assim, é muito melhor arriscar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que fazer fileira com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta de quem não conhece nem vitória, nem derrota. Nem derrota, é verdade. Tem que arriscar, tem que encarar, né? Eu queria que você encerrasse esse bate-papo com uma mensagem muito bacana para os nossos ouvintes. Eu não tive como, né, o programa sempre muito corrido, com relação a essa pergunta do Paulo José lá em Propiá, que o sonho era ser jornalista e os pais não apoiaram, ele está sem a carreira, qual conselho você daria? Então, juntando um pouco essa mensagem do Paulo José, qual uma mensagem direta aos nossos ouvintes e telespectadores, para que eles possam vibrar com esta informação? Primeiro, eu quero dizer que dentro do design de carreira a gente tem alguns pilares, né? Certo. Então, o autoconhecimento, ele faz parte, né? Você entender a sua biografia, entender o que te forma como essência, o que te faz ser quem você é. Tem o processo do planejamento estratégico, que é você entender, então, como é que eu faço essa minha essência ser exportada e ser levada para as pessoas certas, para os lugares certos. E tem a questão da criatividade, que é pensar em soluções criativas. Então, hoje em dia, nós temos inúmeras oportunidades, por exemplo, como é o nome dele? Paulo José. Paulo José. De seguir uma carreira, de começar uma carreira no jornalismo. Então, a gente tem oportunidades na internet, né? Que dá a opção de você ter uma rádio web, de você ter canal no YouTube, de você se arriscar e se colocar nesse movimento e ir em busca. Você precisa acreditar. Você precisa arriscar e ir em busca da sua oportunidade. Nenhuma das oportunidades profissionais que eu tive na minha carreira, elas pingaram no meu colo simplesmente. Eu as criei. Então, pensar em maneiras criativas de fazer com que a sua carreira ela crie, seja vista, né? Seja uma oportunidade positiva para você, faz parte também da sua decisão. Então, criar essas oportunidades. E aí eu tenho um convite também para fazer aqui em Aracaju. No sábado, a gente vai ter uma imersão, que é um processo onde eu vou conduzir o design de carreira, né, para várias pessoas. Então, você está convidado, né? Todos vocês estão convidados para participar. Será uma proposta mesmo de imersão, onde eu vou ter outros profissionais que vão estar comigo, falando, por exemplo, sobre como você tem trabalhar a sua imagem para comunicar o que você precisa, né, respeitando a sua identidade, né? A gente vai falar sobre marketing, sobre venda, sobre saúde mental. E a gente vai falar principalmente sobre esse posicionamento estratégico de carreira que as pessoas estão precisando para sair do comum.
e para criar o seu próprio caminho. Então, design de carreira é você criar o seu próprio caminho, respeitando a sua individualidade, para que você consiga ter um sucesso que faça sentido para você. Porque o que é sucesso para você é diferente para mim. Então, sucesso para mim, se eu te contar, é eu ter uma casa no campo, né? O dinheiro trabalhar para mim, eu poder viver com a minha família, esse é sucesso para mim. Mas tem gente que ter sucesso é ser um grande CEO de empresa, viver viajando, enfim, ter 10 carros na garagem, cada dia sair com um diferente. Então, tudo bem, só que você precisa ter consciência disso para você não buscar o sucesso errado, porque já pensou você fazer tudo o que você faz para chegar lá e quando você chegar lá você fala assim, ih, não era bem isso que eu queria, né? Perdeu tudo. E aí é difícil, né? Então, assim, busque um sucesso que faça sentido para você de verdade, não compre o sucesso do outro e viaje, né? Faça essa viagem interna porque vale a pena. É isso aí, olha. 14h02, você querendo rever esse bate-papo, né? Essa entrevista faltou muito bacana. Meu arroba, viu? Vamos lá, então vamos lá, no arroba da Fanny. Vamos lá. Arroba Fanny, F-A-N-I-E. Certo. Adams, A-D-A-N-S. Então tá lá. Segue lá no Instagram. Acessa lá o Instagram, acompanhe um pouco dessa vivência, essa experiência muito bacana, trazida pela nossa designer de carreira, Fanny Adams.